mais uma vez poder estar aqui para adorar o nome do Senhor. Sou muito feliz com tudo que o Senhor tem feito por nós, por podermos estar com toda a liberdade que nós temos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Aumenta o brilho para mim, que está escurecendo toda hora. Não, o tempo da tela. Graças a Deus. O Senhor, desde a manhã, vem falando conosco e nós estivemos aqui num culto onde nós estávamos ministrando a ceia do Senhor. Foi uma bênção tudo que o Senhor fez aqui na parte da manhã. Podemos ainda, depois da ceia, fazer algumas visitas e o Senhor nos usou poderosamente para estar fazendo a obra do Senhor também ali na rua. Fico ansioso aguardando o dia em que nós poderemos retornar aos trabalhos evangelísticos, os nossos cultos domésticos, os trabalhos de visitação. E é algo que alegra muito o meu coração e que eu gosto muito de fazer e me sinto muito bem. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8 ao 10. Glória a Deus. Amém? Diz assim o texto: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Somente até aqui. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite em nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido de todos os irmãos. Confesso aos irmãos que desde que o irmão Magno pregou aqui na congregação, baseado nesses 3 textos de Lucas, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Se eu não me engano, hoje faz um mês que ele ministrou essa palavra. E desde então, o Espírito do Senhor vem falando fortemente ao meu coração, baseado nesse texto dessa mulher e sua dracma. Nós bem sabemos que Jesus, ele usa um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Então, Jesus, ele sempre fez isso. Pegava algo da natureza, algo do cotidiano, algo do dia a dia, para aplicar nas nossas vidas espirituais, na vida espiritual dos discípulos e na vida espiritual daqueles que têm um contato com a palavra do Senhor. Nessas 3 parábolas contadas neste capítulo, Jesus fala algo que a respeito daquilo que é perdido e logo após é reencontrado. Nessas 3 parábolas, Jesus fala sobre o pecador que se perde e ao ele ser encontrado, causa uma grande alegria, um grande alvoroço, não só entre aqueles que o encontrou, mas também nos céus, perante Deus, perante os anjos, porque a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Porém, nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos dá a liberdade de lermos, de orarmos sobre ela, de ter as interpretações que o Espírito Santo traz sobre cada vida, sobre cada coração. O que me deixa mais apaixonado pela palavra do Senhor é a capacidade que ela tem de falar no particular de cada um. Quando nós lemos um texto, por mais vezes que nós o lemos, por mais tempo que nós debruçamos sobre ele, o Senhor tem falado conosco de formas diferentes, de formas maravilhosas, de formas contagiantes, que nos faz cada vez mais ficar apaixonado pela palavra do Senhor. E esses 3 textos,
eles deixam bem claros, são textos autoexplicativos, não tem nem muito o que se explicar sobre eles, mas eu queria hoje levar esse texto para um outro patamar, levar esse texto para nós refletirmos de uma outra forma, porque Jesus falou nesse texto específico que eu li, de Lucas 15, 8 e 9, sobre algo que se perdeu ou algo que se aconteceu dentro de casa. Então, quero fazer com os irmãos uma aplicação espiritual, uma aplicação pessoal disso, do que acontece dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E não quero aqui distorcer a palavra do Senhor, nem espiritualizar de uma outra forma um texto de tão fácil compreensão. Mas eu creio que, dentro da cosmovisão bíblica, nós temos essa liberdade de falar da palavra do Senhor de várias formas, desde quando nós não venhamos distorcer os textos e nem fugir do contexto pelo qual nós estamos falando, e haja uma harmonia entre aquilo que Jesus escreveu e aquilo que nós iremos transmitir. Então, essa perda é uma perda pessoal para essa mulher. O texto diz que qual é a mulher que tendo 10 dracmas, já foi explicado também pelo nosso irmão Magno, o valor de uma dracma. Era uma moeda que se pagava a um trabalhador por um dia de trabalho. Então, era algo de muito valor para essa mulher. Se ela perdeu ela perdeu 10% daquilo que ela tinha. Ela tinha 10, perdeu uma. E essa mulher, ela não perdeu essa moeda na rua, mas ela perdeu essa moeda dentro de casa, sem sequer mesmo ter saído de lá. Em algum momento, em determinado momento, esse denário, essa moeda que para ela tinha um valor significativo, mas que para alguns de nós pode parecer não ter tanto valor assim. Quando você lê o texto, você vê uma mulher que tinha 10 moedas e agora ela vem a perder uma moeda. E essa perca é algo muito valioso, é algo de valor, é algo que muitas vezes nós perdemos dentro das nossas próprias casas. Essa perda para essa mulher teve um significado muito grande. E nós sabemos também que algumas coisas que no decorrer da nossa caminhada, no decorrer da nossa jornada, nós como pai, como marido, como filhos, nós temos os nossos valores que nós queremos guardar dentro das nossas casas. Nós queremos ter os valores com os nossos filhos, nós queremos ter os valores com a nossa esposa, nós queremos ter valor com os nossos vizinhos, nós queremos ter valores emocionais como o respeito, o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a harmonia, a paz, a doação de si mesmo. E também esses valores que são de suma importância para nós, são de suma importância para uma família. Qual é a família? Qual é o casal? Qual é a pessoa que não quer ter o respeito dentro da sua casa? Ou que, se porventura vier perder o respeito, não vai fazer por onde procurar tê-lo de volta? Qual é a família? Qual é o casal? Qual é a pessoa que, se perder o carinho dentro da sua casa, o carinho um para com o outro, o carinho de esposa para com o marido, o carinho do pai para com os filhos, não ficaria preocupado, não procuraria, de alguma forma, tentar resgatar isso novamente? Qual de nós, se perdesse o amor para com o próximo, o amor para com o seu irmão, o amor para com o seu pai, para com a sua mãe, para com seus amigos, com seus familiares, não procuraria colocar ou fazer um certo esforço para que isso fosse encontrado novamente? A paciência. Quantas vezes nós perdemos a paciência, não temos mais paciência com o nosso cônjuge, não temos mais paciência com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, nós que somos cristãos, nós que precisamos e nós que vivemos de exemplo, nós que somos a Bíblia que o mundo lê,
o simples fato de nós conversarmos ou não com uma pessoa transmite uma mensagem para aquela pessoa. Então, qual de nós, se perdêssemos a paciência e começasse a gritaria dentro da nossa casa com os nossos filhos, a gritaria com a nossa esposa, até mesmo com os nossos animais de estimação, causando um certo constrangimento com os nossos vizinhos, e ao mesmo tempo nós parássemos e víssemos: opa, eu estou perdendo a paciência, eu tenho que fazer algo para recuperar isso, porque eu não posso perder a minha paciência, porque isso tem um certo valor para mim. Talvez para outro possa imaginar que não, eu sou assim mesmo, eu sou estourado, o meu estupim é curto, mas nós que servimos a Deus, que somos cristãos, esses são valores que, se nós, ao observarmos que eles estão sendo perdidos, nós precisamos colocar sobre ele um esforço para que ele seja novamente recuperado, seja encontrado e volte a fazer parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa família, do nosso ciclo de amizade, ou qualquer seja o lugar onde nós estivermos vivendo. A compreensão, hoje as pessoas já não compreendem mais umas às outras. Eu crio as minhas expectativas, eu crio o meu mundo e eu me fecho dentro dele, dentro da minha bolha, e eu não mais compreendo as fraquezas da minha esposa, os desejos dos meus filhos, as dúvidas que às vezes eles trazem para mim. Eu já perdi isso e para mim isso não tem tanta importância. A harmonia, a paz, a doação de si mesmo, tanto para com os seus, quanto para a obra do Senhor. Estamos hoje em um trabalho missionário, um trabalho onde nós vimos e ouvimos dizer sobre doação. Veja, a irmã Maria Aparecida se doou já há mais de 30 anos para a obra missionária. Abriu mão da sua família, abriu mão do prazer de estar no Brasil, na sua terra, na sua pátria, para estar lá do outro lado do continente. Ela se doou em prol da obra do Senhor. Quantos não têm mais esse desejo de se doar para a obra de Deus? Quantos não têm mais a vontade de se doar para o seu próximo, de se doar dentro da sua própria casa, doar um tempo, doar o seu ouvido, doar o seu carinho, doar a sua atenção? Isso vai se acabando, isso vai se perdendo, e nós muitas das vezes não imprimimos nenhum esforço para que isso seja recuperado, para que isso volte a fazer parte da nossa vida, parte do nosso caráter, parte do nosso eu. Nós precisamos sim, como essa mulher, porque às vezes eu acho que eu tenho demais, às vezes eu acho que eu sou demais, às vezes eu acho que eu sei demais, eu sou um super pai, eu sou o melhor marido, eu sou a melhor esposa, e às vezes isso me faz perder a sensibilidade quando as coisas estão vazando, quando as coisas estão se perdendo. É como uma torneira pingando. Outro dia a torneira lá do meu terreiro estava pingando, e eu peguei uma caixa, mais ou menos de uns 20 litros, coloquei ela debaixo, porque eu estava ajudando a Cátia a limpar a casa, e falei: vou coletar essa água para usar. Irmãos, eu fiquei impressionado. Enquanto eu varria lá dentro, arrumava algumas coisas, eu voltei, a caixa já estava cheia, derramando, transbordando água pelo terreiro afora. É assim que as coisas vão se perdendo, é assim que os valores vão se minando, e nós às vezes, por achar que temos demais, essa mulher poderia ter pensado: eu tenho 10, perdi uma, por que eu vou me preocupar? Eu ainda tenho 9, ainda posso usar essas 9 dracmas. Mas ela viu o valor que aquilo tinha para ela viu tamanha era a responsabilidade, e ela sabia muito bem como aquilo era importante para ela, porque quando nós reconhecemos que a nossa dedicação na obra de Deus é importante, o amor para com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, para com os irmãos da congregação é importante, e quando eu vou vendo que isso está se perdendo, eu me preocupo em fazer algum esforço para que eu possa novamente trazer isso, e que isso volte a fazer parte da minha vida. E por que não dizer dos valores espirituais? Eu falei de valores emocionais, como respeito, carinho, a paz, a doação e outros mais. Falo da oração. Estamos aqui tratando de algo que foi perdido dentro da própria casa. Estamos aqui dizendo a respeito de uma mulher que não precisou ir ao supermercado,
que não precisou ir ao shopping, que não precisou andar uma longa distância para que ela perdesse algo que para ela tinha um grande valor, mas que rapidamente ela percebeu essa perda e houve-se uma reação para que aquilo fosse encontrado e voltasse a fazer parte daquilo que ela perdeu, para que através disso grande alegria fizesse parte daquela casa, daquela vida, daquela família, daquela mulher. Quantos já perderam o prazer pela oração? Quantos já perderam a vontade, o prazer de dobrar os joelhos e falar com Deus? Como se fosse um fardo, como se fosse algo pesado, como se fosse uma obrigação. Alguns dizem gastar um tempo. Não, nós investimos um tempo para com Deus. Voltarmos a orar e orar de verdade. Nós éramos conhecidos como o povo que ora, como o povo da Bíblia. Nós éramos conhecidos dessa forma, mas esses costumes, essa coisa tão essencial para a vida cristã, ela vai se perdendo com o tempo, e às vezes nós achamos que já temos reservas o suficiente para com Deus e não precisamos mais orar. Às vezes nós achamos que já somos queridinhos demais de Deus. Eu falo, Deus me ouve, eu peço, Deus responde, e aí eu penso que não preciso mais dobrar os meus joelhos nas madrugadas. Muitas vezes Deus sente falta de nós nas madrugadas, o Espírito Santo sente falta daquela consagração que varava o dia, que outrora nós fazíamos e agora não fazemos mais. Por quê? Porque estamos muito apegados a coisas, estamos muito apegados às coisas materiais, é muito trabalho, é muitas tarefas, é muitos afazeres, e não temos tempo para orar, e isso está se perdendo, algo que tem muito mais valor do que um dia de trabalho, algo que no mundo espiritual tem muito mais valor, um valor que a minha mente e a sua não alcança, é algo que pode usar o primeiro, o segundo, o terceiro céu e tocar no coração de Deus e mover as mãos de Deus em seu favor, em favor da sua casa, em favor da sua família. Não tem nada nesse mundo que a oração não possa resolver. Mas nós precisamos resgatar novamente, achar se for essa a dracma que foi perdida. Se você não sente mais prazer, dá cansaço, dá sono, aí você dobra o joelho, some as palavras, você não tem palavras para falar, você não tem prazer, o joelho dói, a coluna dói, as costas dói, a cabeça dói, porque você já perdeu há muito tempo a sensibilidade pelo Espírito Santo e não se atinou para isso. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos diz que nós precisamos diligentemente voltar a buscar essas coisas, ter a sensibilidade de sentir o que está vazando, o que está pingando, o que está se perdendo, e voltar novamente para o Pai e buscar, porque ainda é tempo de nós buscarmos e acharmos aquilo que nós perdemos e às vezes não percebemos que está sendo perdido. Eu lembro muito bem da minha mãe, já falei isso para os irmãos várias vezes. Minha mãe nos ensinou a orar. Minha mãe, ela não só falava para orar, ela orava juntamente conosco. E tudo que a minha mãe precisava, ela resolvia na oração. Mas hoje, por causa da facilidade de recursos financeiros, plano de saúde, colegas na medicina, colegas na odontologia, colegas no judiciário, colegas na política, e por aí vai, nós vimos uma facilidade muito grande de resolver as coisas, e aí nós vamos cada vez mais, cada vez menos dependendo de Deus, cada vez menos achando que nós precisamos orar, e isso vai vazando, vai se perdendo, e nós não damos o valor necessário que precisamos dar para essa pequena coisa que está indo embora. Por que não falar do devocional? Daquele tempo que nós, no primeiro amor, nós tirávamos para ler a palavra do Senhor. Às vezes reunidos com os filhos, às vezes não. Às vezes assentados na nossa cama, pela manhã acordávamos, a primeira coisa que fazíamos era orar, ler a palavra antes de ir para o trabalho, antes de tomar um café, antes de fazer qualquer coisa.
Quantos já pegam o seu alimento, já sai comendo e não agradece, não ora, não faz nada, como se fosse algo normal? Você jogar uma semente no chão e nascer várias, é milagre de Deus, é motivo de sobra para agradecermos a Deus. Chamar os nossos filhos, chamar às vezes os vizinhos muito queridos para um devocional dentro da sua casa. Quantos de nós cristãos, e o vizinho não ouve um louvor na sua casa, o vizinho não ouve um glória a Deus, o vizinho não te ouve falar em língua estranha, o vizinho não te ouve falar de Deus, porque talvez algum desses valores que eu falei, valores emocionais, já se perderam, e junto com eles vai algum desses valores espirituais embora também, e às vezes nós achamos que isso não tem mais importância. Porque eu já sou crente há 10 anos, já sou crente há 20 anos, já sou crente há 30 anos, eu já tenho Cristo no céu, já tenho um certo respeito para com Deus, para com o pastor, para com os meus amigos. A hora que me chamava para pregar, eu prego, porque eu já li a Bíblia 5 vezes, 6 vezes, mas nós sabemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos orienta para aquele que está de pé, para que cuide, para que não caia. Então nós precisamos sim voltar a ter o nosso devocional com Deus. Se isso está se perdendo, se você acha que não tem tempo mais, ainda há tempo de você voltar a tirar um período para ler a palavra do Senhor, a tirar um período para jejum, a tirar um período para se consagrar a Deus. E eu posso te garantir que os nossos cultos serão muito mais avivados, que as pessoas que não são batizadas no Espírito Santo serão batizadas, as pessoas que não conseguem cura serão curadas, porque, meu querido amado irmão, o culto começa lá na sua casa, o culto começa a partir do momento que você coloca os seus pés no chão, e o que acontece aqui na igreja é consequência daquilo que nós fazemos dentro da nossa casa. E às vezes o devocional vai se perdendo, não temos mais tempo para nada, perdemos a noção do tempo. Hoje nós fomos na casa da irmã Conceição levar a ceia para ela, parece que eu estive lá há 2 dias. Eu fui lá mês passado com o pastor Felipe, fui lá hoje de novo. É muito rápido que as coisas estão acontecendo, e às vezes você passa um mês sem ler a palavra do Senhor e não percebe. Às vezes nós passamos um mês sem orar e não percebemos. Às vezes nós passamos um mês sem visitar um irmão, sem ligar para um irmão, sem dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos valorizar, dar mais valor a essas coisas espirituais que vão se perdendo e nós não percebemos, mas graças a Deus e a sua palavra, que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar e para nos chamar a atenção ainda em tempo oportuno, para que nós possamos olhar para trás e estarmos apercebidos se alguma coisa está se perdendo. Se alguma coisa de valor está vazando, se a nossa torneira espiritual está pingando, se a nossa torneira emocional está pingando e nós não estamos percebendo, porque isso, querendo ou não, reflete na obra do Senhor, reflete no culto que nós apresentamos a Deus. O culto ele é individual, mas ele passa a ser coletivo a partir do momento que nós nos encontramos aqui na casa do Senhor. E muitas vezes nós reclamamos, Deus não fala, ninguém é batizado no Espírito Santo, não vemos dons, não vemos profecias, mas muitas das vezes não acontece porque a culpa é minha, porque eu não me preparo, eu não busco, eu não faço a minha parte para que o complemento aconteça na casa do Senhor. O pastor Eduardo dizia uma coisa, e isso é verdade, às vezes o crente acorda e já liga a televisão, aí começa a assistir aqueles jornais, matou 1, matou 2, matou 3, e aí depois já passa para novela, já passa para o futebol, e aí vai segunda, vai terça, vai quarta, aí no domingo acorda pela manhã e vem para a escola dominical, depois chega em casa, já vai assistir o Domingão do Faustão e não sei mais o que, vai emendando um programa no outro, e aí depois chega na igreja e fala, o pregador é frio. Não é que culto ruim? Porque já não é mais gota, é um buraco que já está na vida dele, e as coisas já estão vazando, dracmas e mais dracmas já foram embora, e ele não percebeu, e aí é muito fácil colocar a culpa no pastor, no pregador, na igreja, quem quer que seja. Porque o ser humano está acostumado com isso, porque nós herdamos isso do nosso pai Adão, de procurar alguém para culpar, de procurar alguém para apontar, mas hoje o Espírito Santo nos chama a olhar para dentro de nós,
a olhar para os nossos valores, para dentro da nossa casa. O que está se perdendo, como estamos investindo o nosso tempo. O tempo aqui nessa terra é a maior moeda que nós temos. É a moeda mais valiosa que nós temos, é o tempo. Todo mundo quer o nosso tempo. O seu marido quer o seu tempo, o seu filho quer o seu tempo, o seu patrão quer o seu tempo, o seu vizinho quer o seu tempo, o nosso adversário quer o seu tempo. Deus espera que nós investimos para Ele alguma parte do nosso tempo. Então o tempo ele é desejado por todos, todos querem o nosso tempo. E o que nós temos feito com ele? Como nós temos usado, como nós temos gastado, como nós temos investido o nosso tempo no que diz respeito às coisas de Deus, principalmente dentro da nossa casa. Principalmente nessa casa que é o templo do Espírito Santo. Quantas e quantas coisas estamos perdendo, alguns costumes estão indo embora. Quantas vezes nós chegamos na igreja, eu lembro quando eu ia para a igreja com a minha mãe, enquanto o pastor, nós nem usamos isso aqui mais, enquanto o pastor não tocava a campainha, ninguém levantava da oração. São valores importantes que estão se perdendo e que muitas vezes nós não percebemos. Aí os irmãos chegam, se tem um irmão orando, o outro está conversando, negociando cosmético, negociando não sei o quê, negociando outra coisa, e tu pica no pé de um, tu pica no pé de outro, está falando lá fora, está conversando, está andando, porque são valores importantes para o mundo espiritual e que nós estamos cada vez mais desapercebidos dessas coisas e nós vamos tocando o barco, mas hoje Deus nos chama a olhar para dentro de nós e resgatar os nossos valores, porque Ele quer nos usar, Ele quer nos encher, Ele quer derramar sobre nós coisas maravilhosas, coisas lindas, que nós não temos nem noção do que Deus é capaz de fazer através de todos nós, quando nós estivermos apercebidos a essas pequenas coisas, essas raposinhas que infiltram em nossas vidas e nós não percebemos. Valores, coisas valiosas. Eu lembro que tinha dia que quando, acho que a oração ia avançando, quando o pastor percebia que ele ia olhar, já estava dando quase 8 horas. E estava todo mundo de joelho dobrado. É uma das nossas características que nós não podemos perder, irmão. Quando você chegar na igreja, dobre os seus joelhos e vai orar até que o culto comece. Dobre os seus joelhos e vai orar. Tem gente que vem para a igreja só para resolver as coisas. Para ver, eu tenho que ver a Mancida, que eu devo ela um dinheiro, né? Ela fez um pedido do Avon, eu tenho que pegar com ela. Eu tenho que ver o outro lá. Porque... Não, irmãos, não, o tempo é pouco, o tempo é curto. É um pouco que nós temos para investirem nas coisas de Deus, e nós acabamos investindo em outras coisas, e muitas vezes nós perguntamos: Deus, por que isso, por que aquilo outro? É porque as coisas estão vazando na nossa cara, e nós não estamos percebendo. Quantas dracmas estão rolando dentro das nossas casas, e nós não estamos percebendo. Mas graças a Deus pela sua palavra, para nos orientar. Por que não dizer da fé? A fé, que é algo de suma importância para a vida do crente. Quantos já perderam a fé, já não tem mais fé em nada? Tem mais fé na telecena do que em Deus. Tem mais fé que vai ganhar na Mega Sena do que em Deus. Não tem mais a capacidade, a sensibilidade de perceber Deus nas coisas, de ver a capacidade que o nosso Deus tem de resolver as coisas. O nosso Deus não diminuiu, irmãos. Ainda que o mundo fale, o mundo prega, o mundo pode falar o que ele quiser, o mundo é mundo, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e será eternamente. O Deus do Antigo Testamento, como diz a irmã Leila, não é diferente do Deus do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus, está no mesmo lugar, com as mãos estendidas, pronto para nos abençoar. Muitas vezes nós não somos abençoados, irmão, porque a culpa é nossa mesmo. É nós que estamos desapercebidos quando as nossas dracmas, os nossos valores caem pelo chão e nós não nos esforçamos. Deixa eu correr aqui. Nós não acendemos uma candeia para procurar
foi-se embora e parece que ficou tudo normal, eu não consigo orar mais, mas o pastor Filipe está orando para mim, tá bom. Eu peço no grupo lá, irmãos, ora para mim, porque é isso, aquilo, tá ótimo. Não, meu querido, acenda uma candeia. O texto revela que a mulher acendeu uma candeia, ela buscou mais luz, porque havia falta dela. Se ela acendeu é porque faltava luz, senão não precisava dela acender. Caiu na própria casa, estava meio escuro, ela acendeu uma candeia para procurar. Muitas vezes falta luz para nós enxergarmos aquilo que está sendo perdido. Muitas vezes falta luz para nós estarmos apercebidos por qual buraco as coisas estão vazando. Mas nós temos a luz que é Jesus. Nós temos a luz que é o Espírito Santo para nos iluminar, para nos ajudar a perceber quando essas coisas estiverem indo embora das nossas vidas. Nós precisamos ser mais sensíveis. Nós não podemos deixar o mundo ir nos engolindo, nos colocando tarefas e mais tarefas, coisas e mais coisas, entretenimentos e mais entretenimentos. Agora tem stream de graça em todos os celulares, você vê filme que ainda está no cinema, não precisa nem pagar mais, antes tinha que pagar, hoje não precisa mais. Você baixa o aplicativo e lá tem todas as novelas desde o ano de 1900 e bolinha, e lá tem todos os filmes, aqueles filmes antigos, aí o camarada vai vendo inteiro, vai passando, e aí não percebe que o tempo dele foi embora, e dessas 24 horas, nem 10 minutos foi dedicado a Deus, nem 10 minutos foi dedicado à palavra, nem 10 minutos foi dedicado à oração, mas que Jesus Cristo mande luz sobre nós nessa noite, e que nós possamos estar apercebidos, e não deixar que essas coisas aconteçam em nossas vidas, em nome de Jesus. É para isso que o Espírito Santo está aí. E aquela mulher varreu a casa. Ela viu que a casa precisava de limpeza, a sujeira que estava lá naquele chão poderia esconder a sua moeda. Imagina por que ela varreu, porque estava sujo. E por que ela viu que estava sujo? Porque ela acendeu a luz. Então quando o Espírito Santo de Deus nos dá uma palavra dessa, é porque a luz está sendo acesa, e agora você vai enxergar se tem algum buraco, você vai enxergar se tem alguma brecha, você vai enxergar se tem algum vazamento, se tem alguma sujeira que está encobrindo, te cegando, tapando a sua visão, e você não consegue mais enxergar o que é pecado, o que não é, você não consegue mais enxergar o que é mentira, o que não é, você não consegue mais enxergar o que é falsidade, o que não é. Mas hoje Deus está colocando luz, Deus está varrendo, para que nós possamos enxergar em nome de Jesus Cristo. Quantos crentes, irmão, têm chegado perante mim e falando, aí eu digo, irmão, eu tô com a conta de luz atrasada, que é isso, irmão, coloca um gato lá na sua casa. Eu fiz um gato lá em casa, já tem há um tempão até hoje. Não, irmão, eu fico devendo 10 mil de conta de luz, mas eu não coloco. Porque agora está tudo é normal, irmão, tudo é normal. Ah, mas a CEMIG rouba, a Copasa rouba, coloca um gato lá, irmão, não sei o que e tal, é assim, você paga o cara lá R$500 e aí coloca o gato. Porque a sujeira está tampando, não consegue mais enxergar, não tem mais luz, a luz já se dissipou, já foi embora, porque luz e treva não combina, onde tem treva não tem luz, onde tem luz não tem trevas. E aquela mulher acendeu a luz e agora ela varre. Porque a moeda poderia estar no meio da sujeira, poderia estar no meio da poeira. Talvez aquela mulher tenha deixado uma janela aberta e um vento trouxe sujeira para dentro da sua casa. Quantas vezes deixamos janelas abertas na nossa vida espiritual? Deixamos brechas, coisas mal resolvidas, coisas a resolver. Falar, Deus, depois eu confesso isso, depois eu vou lá, depois eu resolvo, depois. A vida é um sopro. E aí nós morremos, e aí nós não resolvemos, e aí como que nós vamos fazer lá do outro lado na eternidade? Não deixe para depois, resolva suas coisas agora, jogue luz sobre as suas coisas em nome de Jesus Cristo. Olha onde está a brecha. Se é falta de perdão, perdoe. Se é falta de amor, ame. Se é falta de respeito, respeite. Se é falta de devoção, tenha devoção. Se é falta de fé, tenha fé em nome de Jesus Cristo. Mas não deixe que os seus valores se percam, não deixe que os seus valores, ainda que o mundo diga que é normal, ainda que a mídia diga que é normal, a
palavra de Deus diz que é pecado. A palavra diz que não é verdade. A palavra diz para você não fazer, você não deve fazer, porque nós andamos e vivemos pautados na palavra do Senhor. Quem é o mundo, irmãos? Quem é o mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo vai ser condenado com aqueles que não querem Cristo. E nós não podemos andar de acordo com o mundo. Não podemos deixar que o mundo nos engula. O mundo está entrando em algumas igrejas. O mundo está entrando, o mundanismo, o secularismo e tudo quanto é ismo, para que eles tenham igrejas lotadas de pessoas vazias. Mas nós não queremos isso aqui no Sagrada Família, em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus, para lançar luz sobre as nossas vidas, para que nós possamos enxergar o que é certo e o que é errado, e assim nós poderemos sentir a graça, o poder, as bênçãos, as maravilhas de Deus sobre a nossa vida. Aquela mulher procurou com diligência. Tem pessoas que choram na hora do apelo e depois nunca mais chora. Tem pessoas que se arrependem na hora que se converte e depois fica 20, 30 anos na igreja e nunca mais se arrepende dos seus pecados. Nós precisamos procurar com diligência aquilo que foi perdido. Nós precisamos buscar com dedicação, com disposição, porque isso tem valor para a sua vida, querido. Ainda que algumas pessoas dizem que não. Quantos dizem por aí que o jovem hoje pode namorar, fazer o que quiser. Isso tudo aí é normal. E tem uma igreja, irmãos, que é perto da minha casa. Lá o pastor, ele permite que os jovens tenham relação sexual desde que eles casem. Vai dizer, não, eu vou casar com fulano. Então, beleza, então vocês podem ficar à vontade. E lá está lotado de jovem, está caindo pela janela. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos guardar. Os tabus do mundo não servem para a casa do Senhor. Tem pessoas dizendo que você vai para o céu do jeito que você está, mas eu te digo, a palavra de Deus diz que não. Se você não se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai para o céu, não adianta. É o que a Bíblia diz. Poder dizer, não, querido, fica aí, você vai para o céu sim, a gente dá um jeitinho na última hora, você segura aqui no meu terno e sobe comigo. Quem dera se fosse assim, irmãos, quem dera. Vou parar por aqui, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curvem suas cabeças, deixa eu orar com vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por ter me encorajado, ó Deus, a dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, tendo misericórdia da minha vida, porque eu sei de mim, eu não sou nada, não tenho nada, não sei nada, Senhor. Peço a Ti, meu Pai, o Espírito Santo, Senhor, que é mais carinhoso e cuidadoso do que eu, que fale mais sabiamente no coração dos meus irmãos, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a rever os nossos valores, e que se algum deles foram perdidos ou está se perdendo, nos ajude, ó Deus, a encontrá-lo. Não importa o esforço que teremos que fazer, mas nos ajude a encontrá-los novamente, ó Pai. Nos dê, ó Deus, motivação para orar. Nos dê capacidade, ó Deus, para orar pelos nossos amigos, para perdoar, meu Pai, o irmão que porventura nos causou algum mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, para amar e respeitar as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Nos ajuda, meu Pai, a respeitar os nossos pastores, os nossos líderes, a nossa congregação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como aquela mulher que tinha 10, perdeu 1, ficou preocupada. Muitas vezes nós achamos que somos demais, nós achamos que somos o cara, nós achamos, ó Pai, que somos capazes, mas nós não somos nada, meu Deus. Nós, ó Deus amado, não somos nada se comparado ao Senhor, porque o Senhor é tudo, o Senhor é tudo sobre nós. A Tua palavra, meu Pai, é o nosso manual de vida, é a nossa regra de fé, meu Pai. Nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a não olhar para a mídia, a não olhar para os famosinhos da internet, mas olhar para o Senhor, que é o único autor e consumador da nossa fé. Ainda pela manhã nós dizemos, meu Pai, que o Senhor morreu na cruz do Calvário para causar em nós a obra
obra da regeneração, a obra da transformação, meu Pai. Não foi blogueiro, não foi youtuber, Senhor, não foi presidente, não foi senador, não foi médico, quem morreu na cruz do Calvário, para que eu e os meus irmãos pudessem estar aqui nessa noite, não. Foi o Senhor Jesus quem morreu e nos deu o Espírito Santo, que joga luz sobre as nossas vidas, para que nós possamos enxergar os pormenores, ó Pai, que às vezes afastam o Senhor de nós e nós não percebemos. Muito obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter chamado a nossa atenção. Muito obrigado, porque já 1 mês atrás o Senhor tem falado no meu coração, o Senhor tem cobrado de mim, meu Pai, o Senhor tem, Senhor amado, ai meu Deus, colocado em mim um desejo maior em estar orando, em estar cultuando na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa. Ó Deus, fala com meus irmãos também, fala, Senhor, com o visitante, fala que ele precisa de Ti, fala que sem Ti ele não é nada, ainda que ele acha que é alguma coisa, ele não é nada. Sem Jesus o homem não é nada, o homem não tem nada e o homem não vale nada. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.